ouvinte, muito bom dia. Produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, Garça, São Paulo, Momento Espírita está sendo retransmitido neste momento pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 21 minutos em Garça. Estação Outono. Hoje é domingo, 24 de maio de 2026. E agradecemos a sua audiência. Você assiste os programas Saúde, Espiritualidade e Você, Momento Espírita e Perspectiva, com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube e no Facebook. Mas há muitos outros programas em podcast. Acesse o site www.radiomeimei.com.br ou através do Spotify. Vamos para os temas desta edição. Quer exercer disciplina? Observe as leis do trânsito. No centro espírita não se dá passes em roupas e objetos. A cólera pode nos causar grandes decepções na vida. As respostas da natureza aos erros que cometemos. O exercício da mediunidade no centro espírita. Evangelização e mocidade no Lar Meimei. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o 14 981 05 15 35. Repetimos, 14 981 05 15 35. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Nas Trilhas do Umbral, Fabrício, pelos espíritos Ariel e Fabrício, médium Mônica Argueira Cortá, editora M. Mande um WhatsApp agora mesmo para o 981 05 15 35, código 14, dizendo que quer ganhar o livro. Equipe desta edição: assistência técnica e sonoplastia, Augusto Tavares e Leandro Carvalho. O Cláudio atende os ouvintes e apresentação de Sônia Marra e Marco Cavalcante. Momento Espírita. Um tempo de paz. Observando com atenção, você perceberá que as leis do trânsito imitam as leis da vida. Aliás, nem poderia ser diferente, pois a inteligência humana, capaz de elaborar leis e regras de convivência, provém da natureza. Elas são inspiradas por Deus. O que é o trânsito? O trânsito é a movimentação de veículos e pessoas pelas ruas e pelas estradas, cada qual procurando chegar ao seu destino com segurança. E o que é a vida? É o trânsito dos espíritos por este planeta, aqui reencarnando em busca da felicidade. No entanto, seja numa situação ou na outra, como espíritos imperfeitos que somos, estamos sujeitos a contratempos e problemas, quase sempre criados por nós mesmos. Veja, portanto, a semelhança entre as leis do trânsito e as leis da vida. As leis do trânsito são necessárias para a segurança e bem-estar das pessoas. Na maioria das vezes, os acidentes decorrem da infração à lei. As leis da vida, por outro lado, são indispensáveis para a nossa realização e para a felicidade que buscamos. O sofrimento, por sua vez, decorre da infração a leis. No trânsito, a pé ou em algum veículo, os acidentes acontecem por 3 principais razões: imperícia, negligência e imprudência. Nas leis da vida, é a mesma coisa. A imperícia, como o próprio nome está dizendo, é a falta de conhecimento e a incapacidade de se conduzir bem, levando a erros grosseiros. No trânsito, é quando a pessoa se põe a dirigir, mas ainda não tem o domínio completo de uma direção. E numa falha elementar, pode causar um acidente, sofrendo e fazendo outros sofrerem. Na vida, no entanto, é quando o espírito, por ignorância ou falta de habilidade
para viver e para respeitar o próximo, comete erros comprometedores. A negligência no trânsito é quando a pessoa não presta atenção no que está fazendo ou se esquece de fazer a manutenção de seu veículo, por exemplo. Ou ainda, quando atravessa a rua distraído, sem se concentrar nos riscos da direção ou do caminho que está percorrendo, ou ainda por mera acomodação, ela pode provocar ou ser vítima de um acidente. Pode ferir alguém, pode ferir-se, quando não, ela pode causar um problema que vai afetar outras pessoas. A imprudência, contudo, talvez seja a causa mais comum de acidentes no trânsito das ruas e da vida. É quando não levamos a sério as leis que devemos obedecer. Esquecemos ou não consideramos a necessidade da observância dessas leis. Esquecemos disso e dirigimos de qualquer maneira, alguns cansados, outros com sono e outros ainda embriagados, pondo em risco vidas humanas e provocando problemas para famílias e para a comunidade. A imprudência implica em irresponsabilidade e descompromisso com a vida e com o próximo. Como você pode perceber, os princípios que regem a nossa conduta em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação, são sempre os mesmos. O problema está no fato de que nos distanciamos das leis da vida. Achamos que o mundo foi feito somente para nós, resvalando-nos no egoísmo e no orgulho, e acabamos por criar situações desagradáveis que vão nos custar muito sofrimento. Devemos pensar sobre isso, agir com cautela, prudência e responsabilidade, a começar das mínimas coisas, pois os maiores erros do mundo nascem das situações mais simples da vida. Prestem atenção nisso. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. E a primeira questão de hoje é sobre o passe. Ouvi dizer, disse um ouvinte, que é possível dar passes em roupas ou em outros objetos pessoais sem que a pessoa esteja presente no centro. Gostaria de saber se essa prática de dar passes em roupas e outros objetos funciona, por exemplo, para pessoas que não possam ou que não queiram ir ao centro espírita. Existe quem defenda a tese de que o passe pode impregnar fluidificamente roupas e objetos, que sendo esses objetos de uso pessoal, automaticamente favoreceriam as pessoas que os utilizam. Contudo, a esse respeito, não encontramos nenhuma referência nas obras de Kardec ou nas obras recebidas por Chico Xavier, embora saibamos que a vontade dirigida pode afetar, de certo modo, até mesmo objetos, por se tratar da manifestação natural de fenômeno magnético. Por outro lado, sabemos que o passe ou imposição das mãos, segundo Allan Kardec, é uma transfusão de recursos fluídicos que procedem tanto do passista como de espíritos benfeitores e do ambiente natural, com o objetivo de favorecer quem o recebe. Mas sabemos também que uma condição para que realmente haja essa passagem, transferência ou transfusão de recursos depende quase sempre mais daquele que recebe do que propriamente daquele que aplica o passe. André Luiz deixa claro no livro Nos Domínios da Mediunidade como funciona esse mecanismo. Ele diz que se o paciente não quiser receber o passe ou não acreditar nele, ou ainda se não se fizer merecedor dos benefícios que o passe proporciona, ele não receberá o passe, mesmo estando fisicamente diante do passista. É que a passagem de recursos psíquicos e magnéticos de uma para outra pessoa não é apenas um fenômeno físico, mas envolve, como dissemos, os fatores fé e vontade, que são forças de ordem mental ou espiritual. Além do mais, devemos considerar pelo menos alguns pontos. Primeiro,
O passista até pode conseguir impregnar uma peça de roupa com recursos magnéticos, mas essa impregnação é de muito pouca duração, talvez de alguns minutos ou segundos. Segundo, sem o preparo espiritual do paciente, esses recursos não permanecem, pois tendem a se dissipar em seguida. Terceiro, a presença do paciente é necessária, não só para receber o passe em si, mas principalmente para receber a mensagem do Evangelho que visa a sua saúde espiritual. Quarto, o passe em objetos, muito utilizado nas práticas populares de benzimento, não é adotado pela doutrina espírita. No entanto, quando o paciente não puder ir ao centro, a pessoa que comparecer pode orar por ele na hora do passe. A equipe espiritual responsável saberá o que fazer para estender o passe até ele. Importante, no entanto, que haja um mínimo de preparação, inclusive dos familiares que estão em casa, pois quanto maior for a participação na prece, maior será a probabilidade do paciente ser atendido. Livro que vamos sortear daqui a pouco, Nas Trilhas do Umbral, Fabrício, pelos espíritos Ariel e Fabrício, médium Mônica Guieiras Cortá, da editora M. Mande sua mensagem dizendo que quer ganhar o livro, usando o seguinte contato: 14 981 05 1535. O Cláudio vai te atender. E mais uma questão proposta por ouvinte que fomos buscar em nossos arquivos. Neste caso, a ouvinte pede que falemos sobre os efeitos da cólera e da violência. Tratar desta questão hoje não traz novidades, uma vez que o ser humano, em âmbito coletivo, vem cada vez mais se convencendo de que a solução dos nossos problemas não deve permanecer mais no campo dos instintos, mas do respeito e do diálogo. No passado distante, quando o homem não tinha inteligência suficiente para entender a lei de causa e efeito e lutava desesperadamente para garantir a própria sobrevivência, a violência era sua principal ferramenta de vida. Hoje, salvo as exceções, a visão é outra. Mesmo entre os países, a solução diplomática, na grande maioria das vezes, vem em primeiro lugar, embora em termos de diplomacia ainda tenhamos muito que aprender. Não estamos dizendo que não existe violência no mundo. O quadro mundial ainda é muito preocupante nesse sentido. Para o nível de desenvolvimento humano, a violência deveria ser exceção e não regra. Mas isso não acontece sempre. E por quê? Por causa do egoísmo que ainda alimentamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já afirmava que a violência não é virtude, ao contrário, é sinal de fraqueza ou de quem tem medo de perder a razão. Hoje, o que mais se destaca no ser humano é sua inteligência e sua capacidade de conviver bem com o semelhante, cultivando o respeito e a solidariedade. Um estudo recentemente publicado em revista científica internacional relacionou como o comportamento do ser humano hoje pode influir na saúde ou na duração da vida das pessoas. Realizado por pesquisadores da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, o trabalho estabelece que homens que estão frequentemente irritados e que costumam participar de discussões com frequência são mais propensos a morrer durante a meia-idade. Vejam, portanto, que a violência é um fator de doença e de encurtamento da vida, tanto para os violentos quanto para suas vítimas, é claro. O estudo aponta que os indivíduos que sofrem regularmente de estresse em suas relações com seus parceiros, filhos, família, amigos ou vizinhos estão de 2 a 3 vezes mais aptos a morrer mais cedo. Ainda segundo a pesquisa, os homens, mais que as mulheres, sofrem grandes riscos, pois são afetados de forma mais significativa, já que tendem a não dividir seus problemas com outras pessoas e contam com redes de apoio mais fracas. Então, perguntamos, será que este
será este um fator que faz com que, em geral, existam mais viúvas que viúvos? Os cientistas estudaram os dados de 9.875 homens e mulheres entre 36 e 52 anos. Eles foram orientados a responder perguntas sobre seus relacionamentos sociais cotidianos. 11 anos depois, 196 mulheres, seria 4%, e 226 homens, 6%, haviam morrido. Quase metade das mortes foi causada por câncer. Doenças cardíacas, hepáticas, acidentes e suicídios também contribuíram para o resultado final do estudo. Os pesquisadores analisaram a ligação entre as principais preocupações e causas de irritação e a mortalidade. A idade de uma pessoa, gênero, condições de vida e situação de emprego também foram levadas em conta. O interessante de tudo isso é que os espíritos orientadores, como Emmanuel e André Luiz, pelo médium Chico Xavier, há mais de 80 anos vêm batendo na mesma tecla, ao afirmarem que as crises de irritação e violência, além de causarem danos e sofrimentos físicos e morais nos outros, acabam por comprometer a saúde das pessoas que ainda não conseguem superá-las. É bom que pensemos nisso, a fim de melhorarmos nossa qualidade de vida e evitarmos problemas que podem nos surpreender e nos causar grandes transtornos. Além do mais, não basta que condenemos a violência dos outros, nem a violência que, infelizmente, ainda perdura em nosso planeta, criando zonas de conflito e fazendo milhares de vítimas. É preciso que cada um de nós tome consciência do seu próprio papel de mensageiro da paz, dentro do lar, de seu ambiente de trabalho e em seus diversos círculos de relações. A paz que aspiramos para o mundo, caros amigos, antes precisa começar dentro de cada um de nós. Livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Nas Trilhas do Umbral, Fabrício, pelos espíritos Ariel e Fabrício. Médium é a Mônica Guieiras Cortá, editora M. Mande um WhatsApp agora mesmo para o 981 05 15 35, código 14, dizendo que quer ganhar o livro. Nosso habitual ouvinte de Veracruz envia-nos a seguinte questão. Prestem atenção. Sim. Considerando o princípio de que a caridade cobre a multidão de pecados, como a lei de causa e efeito atua em casos de faltas graves como o homicídio? O ouvinte apresenta duas hipóteses para essa situação. Primeira, se um homem cometeu um assassinato com um tiro no coração, mas posteriormente ele salvou uma vida humana. Esse ato pode anular a necessidade de uma expiação física, como uma doença congênita no coração na próxima encarnação? Segunda hipótese. E no caso de um homem que cometeu suicídio ao se matar com um tiro no coração? E no plano espiritual, após ser ajudado por benfeitores espirituais, conseguiu salvar a vida de um encarnado por meio da inspiração. Ele pode não suportar as consequências do suicídio por meio de uma doença no coração? Em outras palavras, no caso do suicídio, o espírito pode escapar das consequências de seu ato? Bem, de tudo que temos lido na literatura espírita, principalmente pelas obras de André Luiz, recebidas por Chico Xavier, em se tratando de atos humanos, o retorno não se dá com precisão matemática, como a princípio possa ser entendido. Assim, o maior peso da culpa pode não estar diretamente relacionado às características do ato praticado, mas ao seu significado diante da consciência culpada. Não é porque o indivíduo que praticou um assassinato que ele tenha que voltar para sofrer um assassinato idêntico. Assim, as repercussões espirituais de um determinado tipo de delito pode não ter o mesmo significado para diferentes indivíduos. O ato de amor é a contrapartida do ato de ódio. Assim, acolher a antiga vítima como filho, por exemplo, a fim de lhe dedicar atenção e amor,
pode ser em muitos casos a contrapartida de uma violência contra ele praticada em vida passada. O suicídio é um caso à parte. No suicida, geralmente, a repercussão de seu ato extremo vai lhe causar a dor do arrependimento, mais os estragos que ele causou sobre si mesmo, lesando o perispírito. É claro que a prática do bem não é só um alimento para o espírito, mas também um remédio para a alma. Disso, resulta que toda realização no campo do amor tem em si mesma um fim terapêutico e que será um grande auxiliar em casos específicos em que o espírito se mostra arrependido do mal que fez e está se esforçando por melhorar-se. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27,00. Atenção! Neste mês de maio, o Clube do Livro Espírita de Garça entregou aos seus associados o romance mediúnico O Coração de uma Mulher, pelo espírito Ernestina, recebido pelo médium Gineu de Paula. Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra, no 14 996 69 50 08, ou enviando e-mail para clubedomilivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. O Centro Espírita Caminho de Damasco oferece ao público passes diários de domingo a domingo, menos na quinta-feira. A aplicação dos passes tem início às 18 horas. Para crianças, sempre acompanhadas pelos pais ou responsáveis, ocorre meia hora antes, às 17h30. O Centro Espírita Caminho de Damasco também realiza reuniões de estudos, às segundas, terças e quintas e sextas-feiras, às 20 horas, para quem se interessar. E atenção agora para os pais. A evangelização infanto-juvenil e as reuniões de mocidade no Lar Meimei acontecem no Lar Meimei todo domingo a partir das 9h45. Às 10 horas, também contamos com um grupo de adultos lendo e discutindo o Livro dos Espíritos. A roda de estudo está aberta aos pais que levam seus filhos à evangelização e também a quem se interessar. O brechó do Lar Meimei está aberto ao público toda sexta-feira, no período das 13 às 16 horas. A entrada é pela rua 7 de setembro, número 42. A Biblioteca Batuíra do Caminho de Damasco fica na rua Gabriela 178. Empresta gratuitamente livros e outras publicações a quem se interessar. E ela permanece aberta durante as reuniões de paz. Prezados ouvintes, acompanhe a programação diária da Web Rádio Meimei, sintonizada em você. Uma emissora espírita voltada para os temas fundamentais de nossa vida. Não perca a programação de domingo a partir das 8 horas. Programas Sementinhas do Amanhã, voltada para a formação espiritual da criança às 9 horas. Às 11 horas, às 10 horas,
Animais, Nossos Irmãos, com Vanderly do Carmo Rodrigues, que aborda a questão da espiritualidade dos animais. Às 11 horas, Saúde e Espiritualidade e Você, com o médico Ricardo Cavalcante, com áudio e imagem. E às 11h20, também com áudio e imagem, Momento Espírita, o segundo programa espírita mais antigo do Brasil, 53 anos no ar. Ao meio-dia, Perspectiva, temas atuais sob a ótica espírita, comentando notícias publicadas pela mídia, também em áudio e vídeo. E das 11 às 13 horas, os programas da Rádio Meimei também são transmitidos pela Web Rádio Alternativa e pela Rádio Alternativa FM 870 kHz. Acessando o site www.radiomeimei.com.br ou através do aplicativo, você poderá também curtir músicas instrumentais, clássicas, MPB, sertanejas e muito mais. E como já colocamos, os vários programas em podcast. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita. Ser médium. De vez em quando, pessoas chegam ao centro dizendo que têm mediunidade e que gostariam de atuar como médium. Em doutrina espírita, médium é quem serve de intermediário entre o espírito e o homem. Geralmente, o médium é reconhecido pela sua capacidade de receber e transmitir mensagens dos espíritos. Mas, de uma maneira geral, todos somos médiuns, porque todos somos passíveis de receber influência dos desencarnados. Mas médiuns propriamente ditos, ou seja, aqueles que têm essa faculdade desenvolvida e que têm uma missão específica nesse campo de serviço ao próximo, esses são realmente muito poucos. Entretanto, o fato de uma pessoa ter mediunidade aflorada muitas vezes chama atenção, desperta interesse e até a admiração. Em várias circunstâncias, as pessoas costumam idolatrar o médium como se ele ou ela fosse uma pessoa especial com poderes delegados pelos espíritos. Por isso mesmo, muita gente quer ser médium, seja porque elas acham que realmente podem servir à causa, seja apenas para satisfazer uma vaidade pessoal, ocupando uma posição de destaque. Só que a maioria desses candidatos, infelizmente, não sabe o custo da mediunidade. Não o custo financeiro, é claro, mas o custo em esforço, em luta, em sacrifício que o verdadeiro médium tem de empregar para o exercício da caridade. Assim, todos querem ser como Chico Xavier, querem ter a sua mediunidade, querem exibir as suas diversas faculdades, mas muito poucos mesmo, querem passar pelas dificuldades e pelos sofrimentos que o Chico passou para o exercício de sua mediunidade. Mediunidade, dizia o Chico, é aprimoramento constante, é luta sem trégua contra o personalismo, é exercício de humildade, é estudo e devotamento ao próximo. Infelizmente, conclui o Chico, muitos médiuns acham que a mediunidade é só contato com os espíritos. E é aí que eles se enganam. O exercício da mediunidade, além de exigir estudo constante do espiritismo, exige também serviço ao próximo. E serviço não é só receber comunicações nas sessões mediúnicas. Serviço é arregaçar as mangas para trabalhar junto aos necessitados, pois é nessas horas que o médium se abre às influências de espíritos superiores sob o amparo de Jesus. Dai de graça o que de graça recebestes, recomendou o mestre.
Chegou então o momento do sorteio do livro que anunciamos nas trilhas do umbral, Fabrício, pelos espíritos Ariel e Fabrício, médium Mônica Guieiras, cortada, editora M. E o livro saiu para Bruno Zacarias, da cidade de Dracena. Parabéns ao Bruno, obrigado pela sua participação e fique tranquilo que você receberá o seu livro pelo correio. Uma ótima leitura. Caros ouvintes, agradecemos a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, comentários de Sônia Marra e Vitor Berno, sobre temas atuais sob a ótica espírita. E encerrando esta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Aproveita o dia e faz o melhor, amando sempre. Plasma a obra que vieste realizar entre os homens, enquanto o apoio do tempo te favorece. Suporta com paciência as vicissitudes da estrada e aceita nas circunstâncias difíceis a justiça da vida que volta a pedir-te contas. Na tarefa mais obscura, apõe o selo da bondade e na conversação mais simples, modela a palavra luminosa do entendimento. Abraça em cada pessoa que te cruze o caminho alguém que te leve mais longe a mensagem de auxílio. E em cada página, por mais pequenina que te registre o pensamento, grava o amor puro que te verte do ser. Observa o relógio impassível. Minuto marcado é valor que não torna. Terás, sim, outros minutos, mas em novo dia, em novo problema, em nova situação e em nova paisagem, toda criatura terrestre, embora não perceba, vive a despedir-se do mundo pouco a pouco, despachando cada dia com os próprios atos a bagagem que encontrará na estação de destino. Usa desse modo as forças que Deus te empresta na construção do bem, porque amanhã, quando chegue a grande renovação, compreenderás por fim que tudo quanto fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste.